Sabe aquela questão que você erra numa prova de concurso por causa de um detalhe? É exatamente o que a gente vai ver agora, aplicada em um concurso público. Fala galera, eu sou o Edu, auditor do Tribunal de Contas da União, e nesse vídeo a gente vai ver a resolução de uma questão da VUNESP que por causa de um detalhe você poderia ter perdido uma questão fácil na sua prova. Vamos dar uma olhadinha na questão? Nessa questão, para a Câmara de Campinas, para analista legislativo, a VUNESP buscou que você lesse a questão com muita atenção para não perder todo o detalhe. O que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai escrever, vai montar um diagrama para resolver essa questão da maneira mais simples possível. Então vamos ler juntos a questão. Karina leu um livro em 3 dias. Na segunda-feira, ela leu a terça parte do total de páginas do livro. Na quarta-feira, ela leu 3/4 do número de páginas não lidas na segunda-feira. E na sexta-feira, leu as 60 páginas que faltavam. O número de páginas lidas por Karina na quarta-feira foi igual a... Vejam que nesse caso, a gente tem uma situação em que ele, com as palavras, faz um jogo de palavras para te enrolar, para te fazer errar a questão, por não perceber palavras pequenas, palavras importantes e que vão mudar completamente a forma como a gente resolve essa questão. Eu vou estruturar de forma gráfica esse número de páginas do livro para facilitar um pouco a maneira como a gente vai resolver essa questão da VUNESP. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou colocar o livro como se fosse um retângulo. Então eu vou organizar aqui o livro como se fosse um retângulo para facilitar a nossa compreensão. Então vamos lá. Com cores diferentes, eu vou mostrar cada um das três partes do livro que foram lidos, né? Segunda, quarta e sexta. Então vamos lá. Na segunda-feira, ela leu a terça parte do total de páginas do livro. Então o que significa isso? O que é a terça parte? A terça parte é quando a gente pega um determinado conteúdo e divide por 3 partes e ela pegou a terça parte, ou seja, ela pegou 1/3 desse livro. Então, veja só, a gente tem o livro delimitado pelo retângulo, esse retângulo pode ser dividido em 3 partes, a terça parte é o que ela leu na segunda-feira, então ela leu 1/3 do livro, ok? Vamos continuar lendo e analisando exatamente o que ele está falando na questão. Na quarta-feira, leu 3/4 do número de páginas não lidas na segunda. Então, o que significa? Ela não leu 3/4 do número de páginas do livro. Aqui está a grande pegadinha da questão. Ela leu 3/4 do número de páginas que não foram lidas na segunda-feira. Quem são as páginas que não foram lidas na segunda-feira? É exatamente esse trecho aqui que eu estou marcando para vocês. Então, ela leu 3/4 desse número de páginas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar novamente o expediente da parte gráfica, né, do retângulo, para facilitar a nossa lógica. Então, eu vou dividir isso na metade. Então, esse trecho aí da quarta-feira, ela leu 3/4 deste número de páginas. Beleza? Então, ela leu 1/4, 2/4, 3/4 do número de páginas. Então, veja, se a gente analisa olhando dessa forma esquemática, ela leu no primeiro dia, ela leu 1/3, depois o que sobrou, que são as páginas não lidas, ela leu 3/4 na quarta-feira. Vamos continuar nosso processo. E aí, o que ele falou aqui na questão? Vou colocar com uma outra cor para ficar fácil para você enxergar. E na sexta-feira, leu as 60 páginas que faltavam. Então, na sexta-feira, qual é o volume de leitura? Foi esse pedaço que sobrou, foi o restante. E ele está dizendo que esse pedaço, ele mede 60 páginas. Um quadradinho desse é igual a 60 páginas. O que ele quer saber? Ele quer saber quantas páginas ela leu na quarta-feira, né? Eu vou marcar até de verdinho, de azulzinho aqui no nosso retângulo, o que foi lido na quarta-feira, que foi este e este bloco. Ora, na quarta-feira, ela leu 3 retângulos, né? Este primeiro aqui, o retângulo 1, retângulo 2 e o retângulo 3. Mas eu sei que o último retângulo, que é o 4, ele vale quanto? Ele equivale a quanto? Equivale a 60 páginas. Então, na verdade, na quarta-feira, ela leu 3 vezes 60 páginas. Ou seja, ela leu 180 páginas. Alternativa correta, letra D de dado. Ah, Edu, mas daria para fazer essa questão estruturando com os cálculos, fazendo com as frações? Com certeza daria para fazer. Coloca aí nos comentários se você gostaria que eu fizesse um vídeo mostrando como a gente resolveria essa questão dessa maneira mais algébrica, colocando a estrutura. É muito mais complicado
complicado, na minha visão. Se a gente tem uma estrutura gráfica que nos ajuda a resolver a questão, acaba sendo muito mais simples de solucionar. Mas é por causa de detalhes nas questões da VUNESP que muitas vezes a gente perde pontos preciosos em provas de concurso. A gente sabe que os concursos hoje são cada vez mais concorridos e você acertar uma questão ou errar uma questão pode fazer com que você esteja nas vagas ou que você possa ser chamado ou não chamado para assumir o cargo público. Então é isso. Nesse vídeo a gente viu essa questão. Atenção para essas pequenas, não são peguinhas, mas são detalhes, são coisas muito sutis que a VUNESP gosta de colocar nas suas provas e que, se você ficar atento, você vai conseguir maximizar o seu resultado nas provas de concurso da banca. É isso. A gente fica por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Valeu!